a mais um podcast e hoje nós estamos aqui com o Naldo Dalmásio, da Simões Dalmásio Serviços. Seja bem-vindo ao nosso podcast, parabéns pela sua palestra de ontem. Muito obrigado, bom dia a todos. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de perguntar um pouquinho para você sobre qual é a missão de um extensionista. O extensionista, ele é uma conexão entre as necessidades que a companhia tem, que o mercado tem e as empresas procuram atender e aquilo que o agricultor faz. O agricultor também tem objetivos, então ele é um elo de ligação entre as necessidades que o mercado tem, que as cooperativas que tem, e aquilo que acontece na fazenda do cooperado, do agricultor. E ele faz essa conexão, porque ele traz as necessidades do produtor por um lado e as necessidades do mercado, que é atendido pela cooperativa ou pela empresa. No mundo todo, nós somos os maiores exportadores de frangos e um grande exportador de suínos. Sim, e ontem na sua palestra você falou um pouquinho sobre como fazer um bom diagnóstico, né? Como o extensionista consegue fazer um bom diagnóstico a campo. Você pode explicar um pouquinho melhor para nós? Sim, muitas vezes o extensionista ele entra na propriedade e vai fazendo coisas assim. O diagnóstico é um momento que o extensionista tem que ter tempo, parar e pensar qual é o gargalo, o que naquela propriedade está impedindo o melhor desempenho, a melhor produção animal. Então, quando eu tenho, digamos assim, a maneira certa de fazer o diagnóstico, a chance que eu tenho de encontrar o gargalo e aí mudar o nível da água do balde, né? A gente faz a metáfora dos furos, né? Qual é o furo que está mais embaixo, né? Um bom diagnóstico se faz, digamos assim, com os dados históricos. O que aconteceu no passado nessa propriedade? No inverno, no verão, no início, na fase final, qual é a fase que o agricultor está conduzindo? E aí tem um momento, digamos assim, de fazer uma bela de uma volta olímpica, entender o todo, fazendo perguntas abertas, para acessar aquilo que é a verdade instalada na mente do produtor, o que ele acredita que ele faz. Porque, como a gente falou ontem na palestra, toda decisão é racional. Sabendo o que ele sabe, com as recomendações, ele toma a melhor decisão, porque ele maximiza o bem-estar dele ou aquilo que ele acredita que é o melhor para a propriedade. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem que entender qual é que é a lógica presente nas decisões do produtor. E aí eu tenho a chance de entender. Então, um diagnóstico se vale de bons históricos, de bons dados que muitas vezes estão na ficha, estão no painel, de uma caminhada que a gente chama de volta olímpica e muitas perguntas abertas, para entender aquilo que está acontecendo pela voz de quem está lá o tempo todo. A gente fica um tempo pequeno e o resto do tempo o fazendeiro está. Então o diagnóstico ele é composto desse conjunto de coisas, muitas perguntas abertas e o extensionista sempre com uma pergunta em mente. Qual é o gargalo? Qual é o gargalo? Qual é a tarefa que, quando feita de forma inadequada, leva a um desempenho menor? Isso é que é um bom diagnóstico. Então, após a identificação desse diagnóstico, como que nós faríamos uma intervenção após encontrar o furo no balde? Ontem no seminário a gente falava sobre o método do arco. O método do arco é aquele método de educação de adultos que considera aquilo que o agricultor tem como verdade presente e altera o conhecimento dele conectando o que acontece em termos de fisiologia. Por que fazendo dessa maneira a ave não se comporta bem, o suíno tem um desempenho pior? Então existe uma conexão entre a fisiologia, entre a epidemiologia, entre a termorregulação das aves e o padrão da companhia. E a pessoa quer entender o porquê. Nós adultos queremos entender o porquê. Não é você chegar e me obrigar a fazer algo. Não, eu quero entender o porquê. Então o adulto, o agricultor, o granjeiro, o operador, ele precisa entender o porquê das coisas. Nós falamos ontem no seminário, nós não gostamos de cobrança, nós não gostamos de receber cobrador. Mas eu quero que alguém venha aqui me ensinar o que eu tenho que fazer para fazer. E se eu não explicar o porquê, a pessoa, sabendo o que ela sabe, ela faz o que ela julga que é o mais adequado. O adulto tem que entender o porquê.
Então, o extensionista ele tem que ter essa base de fisiologia, de epidemiologia, para explicar o porquê das coisas. E o próximo ponto muito importante quando a gente faz uma intervenção é envolver o produtor na solução. Eu não quero que você... Eu sei que o extensionista sabe a resposta. Ele sabe, ele tem domínio tecnológico, mas o importante é que envolver o produtor ou a produtora na solução com uma pergunta simples. Agora, sabendo isso, que é o novo que nós discutimos, o que a senhora acha? O que a gente pode fazer? E curte o silêncio, porque eu quero que o agricultor raciocine e ele chegue à conclusão de que agora eu entendi. Se é assim, a gente talvez possa fazer diferente. E aí a gente vai botar a mão na massa. Vamos fazer junto? Então, o método de educar adultos passa por um bom diagnóstico, dar foco, explicar o porquê, o que acontece quando, por exemplo, um pintinho está exposto a uma temperatura abaixo da recomendada. O que acontece dentro dele com o sistema imunológico, com o desenvolvimento do trato intestinal, o que acontece? E ao contrário, o que acontece quando ele está dentro de uma condição ideal de temperatura? E isso, o agricultor entendendo, é mais fácil ele ter a percepção da importância da execução. Mas eu também não vou lá e pressiono, eu envolvo na solução. Agora, sabendo disso, o que a senhora acha que a gente pode fazer? Essa é a maneira que o extensionista tem de criar uma intervenção adequada, envolvendo o produtor numa solução que se torna uma solução duradoura. Eu já compreendi, não precisa mais eu ficar repetindo e pressionando. Partindo para essa questão dos métodos, ontem você comentou alguns dos métodos, né, para o extensionista. Gostaria também que você explicasse um pouco também dessas diferenças entre os métodos que os extensionistas podem utilizar a campo. Nós colocamos um cartaz ontem lá que colocava as 4 etapas de uma mudança de procedimento na mente de um agricultor e de todos nós. Conhecer, tomar consciência, experimentar e decidir. Todo mundo experimenta, ao comprar um telefone, ao comprar uma TV, ao comprar uma máquina. Então o agricultor muitas vezes quer ver para crer. Ele precisa entender e ver, palpar, sentir o microfone como aqui agora. O método chama excursão. Então se o agricultor tem dúvida, eventualmente eu tenho que botá-lo no carro e ir lá mostrar, ver. Isso é um método. Existem métodos, por exemplo, que quando o agricultor ele não compreende a racionalidade econômica da minha recomendação. Outro método, análises comparativas. Agricultores que têm esse tipo de método, de processo, que desempenho econômico eles têm? Existe uma relação econômica entre a minha recomendação e o dinheiro no bolso? Tem método para isso, chama-se análise comparativa. E o clássico método que nós utilizamos no agro é a visita. E a visita, então, tem essa dinâmica, né? A dinâmica ela tem um fluxo. Criar conexão, analisar os dados, fazer um bom diagnóstico, fazer uma volta olímpica, entender o gargalo, fazer uma intervenção com o método e aí fazer um fechamento. Isso é um padrão de processo. Então, mencionamos aqui 3 métodos clássicos, né? A visita com a excursão, quando o agricultor quer ver para crer, a análise comparativa, quando o agricultor ainda não entendeu a racionalidade econômica que tem entre a minha recomendação técnica e dinheiro no bolso. Muito legal. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar qual a sua opinião de um evento inédito como esse que nós tivemos ontem, voltado para extensionistas, né, na avicultura e na suinocultura. No painel, na mesa redonda final, no final da tarde, nós tínhamos lá 6 ou 7, 5 membros de gestores de empresas e cooperativas. E nós, ouvindo cada um deles, nós chegamos à conclusão que a gente tem muito conhecimento técnico sendo trabalhado, difundido, e menos métodos de transferência de informação, menos métodos de extensão. O evento de ontem foi para isso, né? Então, ok, uma coisa é o conhecimento técnico, a outra é a maneira com que esse conhecimento chegue nas propriedades. Esse foi a essência do evento de hoje. Ele realmente foi inédito. E ele traz, então, para o ambiente da produção, né, essa necessidade de tem que se preocupar
na maneira com que o conhecimento vai chegar, porque isso aumenta a eficiência da extensão rural, aumenta a velocidade de adoção, reduz o custo, melhora a qualidade, faz os agricultores ter mais estabilidade econômica, ganhos mais regulares nos seus negócios. Então, com certeza, seria algo que você recomendaria, né? Com certeza. Eu tenho trabalhado nisso ao longo de muitos Toda anos. a carreira aí, né? Uhum. Então, muito obrigada, Naldo, por estar aqui, pela participação. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligadinho no próximo episódio.